Bom, pessoal, ingressando então no tema controle difuso de constitucionalidade como um direito fundamental, é importante nós observarmos também, como eu disse no início dessa aula, que o artigo 102 da Constituição Federal, ele indica qual é o papel, primário, o papel fundamental do Supremo Tribunal Federal, que é a guarda da Constituição. E ele indica nos seus incisos quais são os instrumentos que serão utilizados pelo Supremo Tribunal Federal no desempenho dessa guarda da Constituição. Dentre esses instrumentos, são utilizadas inúmeras ações, inúmeros instrumentos para desempenhar esse controle de constitucionalidade, para desempenhar esse papel, de filtrar as normas, de filtrar as situações sob o crivo da Constituição, manifestando aí, portanto, a constitucionalização do direito que nós já vimos em uma aula passada. Então nós vamos falar agora sobre o controle difuso de constitucionalidade. Mas, professor, o que é o controle difuso de constitucionalidade? Primeiro vamos entender o que é o controle de constitucionalidade. Quando eu falo sobre controle de constitucionalidade, eu estou falando sobre um papel desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal, primariamente, onde ele vai analisar, através do processo de interpretação, e aí nós temos o direito constitucional contemporâneo, e nós temos os instrumentos de interpretação contemporâneos para serem utilizados, que são cada vez mais defesos, voltando-se para os princípios, para os fundamentos da criação daquela norma. Mas nesse desempenho, nesse fazer a guarda da Constituição, os ministros do Supremo Tribunal Federal irão submeter aquela norma que está sendo questionada, ou aquela ação, ou aquele ato, sob o crivo constitucional. E quando ele faz isso, ele exerce controle de constitucionalidade. É pegar a norma, e verificar se essa norma está de acordo com o texto constitucional. E a manifestação desse controle de constitucionalidade de forma primária no Supremo Tribunal Federal, ele vai acontecer por inúmeros instrumentos, os quais nós veremos mais adiante. Mas eu adianto para os senhores, como por exemplo, a ação declaratória de inconstitucionalidade, ADI, ação de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, ação declaratória de omissão, ADO, enfim, inúmeros instrumentos são utilizados pelo Supremo Tribunal Federal para analisar e para promover controle de constitucionalidade. E esse controle de constitucionalidade, quando ele é realizado pelo Supremo Tribunal Federal, a gente diz que ele é realizado de forma concentrada, de forma específica. Uma norma ou um ato, ele é colocado sob análise do órgão competente de cúpula, o Supremo, porque, em suma, aparentemente, essa norma descumpre alguma determinação da nossa Constituição Federal. Vamos para um exemplo prático. Há mais ou menos uns 3 meses atrás, nós estamos aí no período de pandemia, de enfrentamento ao Covid-19, e nós temos visto o nosso Poder Executivo, através da Presidência da República, adotar uma série de medidas que para muitos é ineficaz, é insuficiente. Para mim, por exemplo, eu considero insuficiente as ações adotadas pelo Poder Executivo e também pelo Poder Legislativo. Porém, nada foi feito em relação a alguns aspectos direcionados ao controle e ao combate do Covid-19, como, por exemplo, nenhuma política de proteção aos indígenas. Não foi desenvolvido, pelo menos que eu saiba, talvez eu esteja desinformado, não foi desenvolvida nenhuma política específica voltada para o controle do Covid-19 nas aldeias, enfim. Apenas uma macro política para todos, e aí entram também os índios, mas não uma política específica, voltada para aquela minoria específica. E isso foi objeto de uma ação declaratória de descumprimento de preceito fundamental distribuída no Supremo Tribunal Federal,
Hoje é dia 17 de agosto de 2020, salvo engano, há umas 3 semanas atrás, quando começaram a acontecer alguns óbitos, dentre os quais de personalidades das áreas indígenas no Brasil, como, por exemplo, caciques, que começaram a falecer. E isso foi questionado no Supremo Tribunal Federal, sendo distribuído ao gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso como relator, o qual deferiu em sede liminar uma ordem ao Poder Executivo para que ele adotasse medidas de controle, combate e prevenção ao Covid-19 nas aldeias de forma urgente, né? Então, nesse sentido, houve aí, sob as ações adotadas pelo Poder Executivo, um controle de constitucionalidade concentrado, né, especificamente direcionada à análise daquela ação ou simplesmente daquela omissão, nesse caso específico, né? Havia uma omissão, o deixar de fazer algo, e essa omissão, ela exigia do chefe do Poder Executivo Nacional que ele tomasse algumas ações e, portanto, né, a competência para processar e julgar esse pedido seria no Supremo Tribunal Federal. O que foi feito? Então, nesse caso, nós podemos dizer que houve uma atuação de forma concentrada, específica. Vamos pensar em algo concentrado. Um suco bem forte, concentrado, significa o quê? Que naquele suco há uma grande reunião daquele material, daquela polpa, daquela fruta, enfim. Por isso ele é concentrado, né? O controle concentrado de constitucionalidade se refere à reunião da casa, né, para analisar a constitucionalidade de uma questão, de uma norma, enfim, né? Nesse sentido, então, nós temos um controle concentrado de constitucionalidade. Porém, o que eu proponho aos senhores é analisarmos também a possibilidade de existência do controle difuso de constitucionalidade como um direito fundamental. Então nós entendemos que o controle concentrado é aquele controle direcionado, específico, né? Cuja ação, cujo instrumento utilizado, ele te leva à análise de uma norma, né? À análise constitucional de uma norma. Mas o controle difuso também pode acontecer. E esse controle difuso é o que o próprio nome já diz. Ele não é concentrado, ele é difuso, ele é difundido, ele se direciona a múltiplas direções. Ele é difuso, ele vai em muitos sentidos, né? Concentrado é em um sentido só, difuso, né, se direciona a múltiplos lugares, a múltiplas direções. E quando eu falo de controle difuso, eu estou falando sobre aquele controle que é desempenhado pelos juízes de piso, pelos próprios desembargadores, que não pelo Supremo Tribunal Federal, na análise de demandas cuja causa de pedir é o descumprimento de uma norma constitucional, porém a invalidade dessa norma não é, ou a análise de constitucionalidade dessa norma não é o pedido, é apenas uma das causas de pedir. O que é isso, professor? Eu estou dizendo para você que, por exemplo, um servidor público impelido a desenvolver nas suas funções laborativas uma ação que fere norma constitucional, ainda que essa ação ou essa obrigação advenha de uma norma específica do seu órgão aí de vinculação trabalhista, né? Ainda que advenha, por exemplo, do seu ramo de trabalho, se ele observa, né, nessa determinação dessa ação que há o descumprimento de uma norma constitucional, por exemplo, e ele vai pedir em juízo que ele seja desobrigado do cumprimento dessa norma, ele não está pedindo que a norma seja analisada, ele está pedindo apenas que ele seja desincumbido desse cumprimento. Aí nós temos então, quando o juiz decide, o juiz de piso decide, fundamentado, né, nessa inconstitucionalidade da norma, que o autor, o requerente, a pessoa que vai ao juízo solicitar, ele está desincumbido disso em virtude do descumprimento de um preceito fundamental, de uma norma constitucional, ele está exercendo, portanto, controle difuso de constitucionalidade. Um exemplo mais simples aí, né? Por exemplo, o direito constitucional, a inviolabilidade da intimidade,
e você, por exemplo, tem a sua intimidade violada através de posts, né, nas redes sociais, o que mais tem acontecido ultimamente aí, posts que de repente venham ferir a sua intimidade. E você requer em juízo que seja determinada a retirada desses posts, né? O seu pedido não é que aquela ação específica ou que aquela permissão, né, de postar na internet seja analisada de forma constitucional, mas é dizer que o seu direito à intimidade foi violado, portanto você pede que aquilo seja retirado, né? Neste caso, a questão fundamental aí, a questão constitucional, ela reside na causa de pedir e não no pedido. E aí eu estou falando então sobre o controle difuso de constitucionalidade. E por que nós temos que analisar esse controle difuso de constitucionalidade como um direito fundamental? Porque quando nós olhamos para todos os direitos fundamentais elencados na nossa Constituição Federal, protegidos e resguardados na nossa Constituição Federal, nós vemos que, na verdade, todas as ações que ferem essas normas, elas devem passar pelo crivo judiciário para serem, infelizmente, né, em virtude da judicialização das relações sociais, quando submetidas à análise judicial, elas devem ser analisadas como um direito daquele que a requer, como um direito fundamental, um direito essencial à manutenção, né, daquilo que lhe foi violado, a manutenção, né, a busca da reparação daquele dano que lhe foi provocado. Por isso, a análise desse controle de constitucionalidade difuso, multidirecionado, se revela como um controle que vai de encontro aos direitos fundamentais. Porque quando eu observo esses direitos que foram violados, quando eu permito que um juízo de piso determine o descumprimento ou o cumprimento, o afastamento, a omissão ou a ação de alguma coisa com base em violação dos direitos constitucionais, eu estou, de certa forma, desonerando o Supremo Tribunal Federal, eu estou promovendo justiça e eu estou respeitando os direitos fundamentais dos cidadãos. Então, nós podemos recapitular aí que hoje nós estamos falando sobre o Supremo Tribunal Federal como órgão de controle contramajoritário e representativo e político, né, quando ele atua de forma a declarar a inconstitucionalidade de uma norma que foi criada, que foi feita, que foi desenvolvida e que foi sancionada pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. E nós falamos também que além do Supremo Tribunal Federal desenvolver esse papel de controle de constitucionalidade concentrado, que é o desenvolvimento da sua função primária, segundo preceitua o artigo 102 da Constituição Federal, que é justamente a guarda da Constituição, os juízes de piso, quando no desempenho das suas ações, quando no desempenho dos seus julgamentos, precisam analisar uma norma sob o crivo constitucional, desde que a análise da constitucionalidade dessa norma, não seja o pedido, mas a causa de pedir, ele também está exercendo controle de constitucionalidade, porém não de forma concentrada, e sim de forma difusa. Espero que os senhores tenham compreendido. Eu vou deixar disponível para os senhores o material no sistema SIGA-A, para que vocês possam ler e aperfeiçoar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre essas discussões apresentadas na nossa ementa. Muito obrigado.